E eu queria falar sobre encontros que acontecem. Você já encontrou alguém, você estava no mercado, de repente você viu alguém, rapaz, esse aqui, quanto tempo que a gente não se vê, né? Ou você já encontrou alguma pessoa, que essa pessoa falou assim, rapaz, eu falei de você, eu pensei em você hoje. Estava falando de você hoje mesmo, né? Tua orelha não queimou, não, né? Tem esse negócio da orelha queimar, né? E é sobre um encontro inusitado na palavra, mas muito especial aqui desse encontro aqui, que tem princípios e verdades para as nossas vidas nessa noite, amém? Então eu queria te convidar para ir comigo em 2 Reis, capítulo 8, 2 Reis, capítulo 8, e nós vamos ler alguns versículos aqui, do 1 ao 6. Primeiro vamos ler o texto, e depois nós vamos nos situar, nos colocar aqui dentro do texto. Amém? Achou aí? Se você não achou, tem aqui o auxílio também dos versículos aqui no telão, para quem está em casa, na sua Bíblia aí, no seu aplicativo. Capítulo 8, versículo 1 de 2 Reis diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele tinha havido ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: Esta é a mulher, ó rei meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Amém? Glória a Deus. Que história linda, né? História fascinante. E essa história tem muita coisa para ministrar na nossa vida. Então aqui no texto nós vemos aqui 4 personagens que vão interagir aqui, né? Começa contando a história de que Eliseu, o profeta, fala para essa mulher que é a sunamita. Quem lembra da história da sunamita? Fala para ela, fala assim: olha, não dá para você ficar aqui, porque irão 7 anos de fome. Deus já determinou, não tem como mudar esse decreto que o Senhor estabeleceu. Então pega a sua família e vá para uma outra terra. E aquela mulher obedeceu, saiu no desespero, na correria, deixou tudo que ela tinha e foi para uma outra terra, a terra dos filisteus. Então tem essa história de Eliseu falando para a mulher. Depois nós temos ali, na sala do rei, está Geazi. Eu imagino Geazi como alguém engraçado. O servo de Eliseu, ele é engraçado. É aquele lá que o povo está cercado, e aí Samaria está cercada, e aí o profeta, né, e o Geazi vem desesperado, fala assim: ó, o negócio está feio. Ele fala assim: mas olha aí, ó, você não está vendo? Ele falou: vê o quê? Olha os montes. Senhor, abre os olhos do meu servo. E aí o que ele vê? O que ele fala? Maiores os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mas dá a impressão de que Geazi é engraçado. E quando ele está conversando com o rei, dá a impressão que eles estão naquele bate-papo, assim, sabe, de intimidade. E Geazi está encostado, assim, do lado do trono, assim, contando as histórias, sabe, contando vantagem. E você não sabe de nada, rei. Eliseu? Sabe aquelas histórias assim?
Então está Geazi, o servo de Eliseu, e o rei. O rei aqui a gente suspeita que é Jeorão, ou filho dele, mas o importante é que o autor ele não dá ênfase em quem é o rei, ele só diz que é o rei. Porque o foco, a importância aqui não em quem é o rei que estava ali, mas na autoridade que ele representava. E a terceira figura ali é a Sunamita, né? Nós vamos falar um pouquinho mais dela, mas aquela a qual o profeta profetizou um filho, e depois esse filho morre, e aí o profeta vai e ressuscita o filho, né? E por último ali, né? Então o Eliseu, Geazi, Sunamita e o rei. Isso aí, os 4. E eu queria discorrer um pouquinho em cada um desses personagens e como que a gente pode extrair algo de Deus para nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui, então, de Geazi. Lembra de Naamã? É Naamã que teve lepra? É isso, né? Que era um rei de um outro reino e nada que ele fazia o curava. Isso, não é o rei, perdão, obrigado, pessoal. Então, ele veio sabendo que Eliseu ele tinha esse dom de Deus, era usado por Deus para ser curado. E aí Eliseu fala para ele o quê? Você vai se banhar no rio, não é isso? 7 vezes, e aí ele reluta, mas aí depois ele vai, aí o servo dele fala, já veio até aqui, a serva fala, né? Já veio até aqui. Então ele vai, banha-se e ele é curado de lepra, não é? Aí grato ele chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, olha, eu trouxe aqui bens para você, eu trouxe um pagamento por aquilo que você fez. E aí Eliseu falou assim, não quero nada não, pode ir embora. Geazi fez o quê? Geazi foi, esperou ele tomar a distância, ficou, rapaz, mas ele já trouxe todo o dinheiro aqui, né? Ele correu no meio do caminho e falou assim, faz o seguinte, meu mestre falou, deixa um cadinho aí. E aí ele recebeu, do nada, né? Quando o profeta pega ele e fala assim, e aí, por onde você andou? Não, sabe? Filho quando vai contar, ele fala, né? E aí então, resumindo a história, ele recebe um castigo. Qual é o castigo então de Geazi? Ele fica leproso. Está lá no capítulo 5, volta lá no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 27. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso. Eita! Isso lá no capítulo 5. Agora interessante que Geazi está falando com o rei. A minha pergunta é como que um leproso está na sala do rei conversando com o rei? Porque a lepra que foi falada aqui, ela era como a de Miriam, que ficaria leprosa por alguns dias. Por quanto tempo? Para sempre. E ainda isso viria para a descendência dele, né? Olha que engraçado. Há quem diga, inclusive, que no capítulo 7 daqui de 2 Reis, conta a história, só vou ler o versículo 3, capítulo 7, versículo 3. O texto diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da... Ok, o que estava acontecendo? A cidade estava cercada. O inimigo ele tinha cercado. E se você ler o texto aqui do cerco, é aquele evento onde que uma mulher chega para o rei e pede misericórdia. Fala assim, rei, a gente está passando fome. Porque o que é o cerco? A cidade fecha as portas e o inimigo acampa ao redor e fica esperando acabar suprimento, alimento, água, tudo, e o povo começa a morrer de fome. E aí então é aquele evento, se você seguir o texto aqui, dizendo que a mulher, ela combinou com a outra mulher, então, falou para o rei, então eu combinei com a mulher o quê? Hoje eu mato meu filho, a gente come, amanhã você mata o seu e a gente come. Aí naquele dia ela matou e comeu o filho, e no outro dia quando foi matada a outra, o que ela fez? Escondeu. Olha a situação de calamidade, de fome. E aí aqui no versículo 3 diz que tinha 4 leprosos no portão.
E o texto diz que os 4 leprosos estavam conversando, falando assim, se a gente ficar aqui fora, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Então vamos lá na terra do inimigo e vamos nos render. Se a gente nos render, vai que eles têm misericórdia de nós, e aí eles, preservam a nossa vida. E se matar, nós já vamos morrer de fome mesmo. Eles conversando, eles vão em direção ao acampamento do inimigo. Quando eles chegam lá, eles encontram o acampamento vazio. E o acampamento vazio, parece que largaram as coisas, comida no fogo, fogueira acesa, roupa largado. E falou assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Que quando esses 4 leprosos estavam chegando no acampamento do inimigo, para os inimigos, eles ouviram como se fosse um exército que estava chegando, e eles pensaram assim, diz o texto, tá? Se você ler depois com calma, vai dizer assim que o inimigo pensou assim, o rei desse povo levantou um grande exército e vai nos exterminar. E diz que eles fugiram, e não era ninguém, eram os 4 leprosos que estavam indo se render. Deus é poderoso, né? Você vê que Deus, ele nos dá livramento, ele faz coisas na nossa vida que a gente nem sabe. E o povo estava passando fome lá dentro. Aqueles 4 leprosos que já estavam condenados mesmo, e eles entraram, comeram o que podiam, pegaram riqueza e esconderam. Entraram na outra tenda, comeram, pegaram riqueza e esconderam. Eles falaram assim, rapaz, mas não está certo, né? O povo está passando fome. A gente tem que ir lá e contar isso para eles, senão a gente vai ser castigado. Diz que eles voltam para a cidade, bate na porta e fala, a gente quer falar com o rei. E fala assim, o rei, é o seguinte, os caras fugiram. E aí o rei, então já estava bravo com o profeta ali, toda uma longa história. Aí o rei manda os seus soldados para verificar a verdade. Eles seguiram até o rio. O inimigo abandonou todas as coisas pelo caminho, porque o Senhor tinha os espantado todos. Então, há quem diga que um desses 4 leprosos era Geazi, que ele estava na porta, e tanto que ele chegou diante do rei. E aí ele entrou na presença do rei e lá ele ficou. Dizem, a Bíblia não diz, só diz que esses 4 leprosos, depois na sequência que tinha um leproso que estava contando, e o rei, conte-me mais, Geazi, sabe? Conte-me mais. Então essa é a história do Geazi. Agora, Geazi foi curado da sua lepra? Até então não, mas olha só o relato de Lucas capítulo 4, versículo 27. Lucas 4, 27 diz assim: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Olha que interessante. Lá em o relato de Lucas diz exatamente nesse momento que nenhum leproso foi curado que não fosse Naamã. Então, mais uma vez confirma. Eu não posso dizer que Geazi era um desses 4, mas eu posso dizer que Geazi ainda estava leproso. E o que acontecia com alguém que era leproso e era diagnosticada essa enfermidade? Olha Números capítulo 5, versículo 2. Números capítulo 5, versículo 2. Só para a gente entender a importância desse evento, desse encontro. Geazi conversando com o rei. Números, a lei diz assim: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver, todo aquele que fosse diagnosticado com lepra tinha que ser feito, fazer o que com ele? Mandar embora. Que Geazi estava fazendo debruçado no trono do rei, contando história do mestre dele. Mas tinha um detalhe. A lepra, ela é considerada lepra. Toda doença de pele na época era considerada lepra. Às vezes surgia uma ferida, um furúnculo, uma mancha, tudo é considerado lepra. Por isso que tinha que ser apresentado ao sacerdote para ele avaliar. Ele falava, 7 dias está impuro, se a mancha progredisse, diminuísse, se ela embranquecesse, se ela ficasse roxa. Então tinha um diagnóstico ali. Olha só o diagnóstico que eu entendo que era o diagnóstico de Geazi, o tipo da lepra dele. Levítico, capítulo 13, versículo 12. Levítico, capítulo 13, versículo 12.
Então aqui são as leis para o sacerdote avaliar a condição de alguém que estivesse com algum problema de pele ou chamada de lepra. Todos aí comigo? Se a doença se alastrar por toda a pele e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este o examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura, visto que tudo ficou branco. Ela está pura. Amém? Volta lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 27. Então, só para a gente esclarecer, então, existia um tipo de lepra que me parece mais parecido daquela vitiligo, não é? Ou alguma outra coisa, mas surgiu uma mancha branca e essa pessoa era declarada impura. O que o sacerdote tinha que avaliar? Se aquela mancha se alastrasse por todo o corpo, a ponto da pessoa ficar toda branca, né? Então, que não era uma doença contagiosa, assim como o vitiligo não é contagioso, não é isso mesmo? Então, pode ser que seja vitiligo, mas a punição, olha só, a punição de Geazi é virar branco. Sabe que Geazi era o negão? E aí Deus falou que chegar você, vai ficar branco. Não, mas quando foi exatamente. Diz quem é que foi a punição de Caim, né? É de Caim? Alguns dizem que o sinal de Caim era que ele ficou negro. Agora aqui, para quem é negro, foi a vingança. A punição de Geazi foi virar branco. Pronto, começou a briga aqui racial no nosso meio, né? Mas, então, é identificado dessa maneira. Mas o que isso tem a ver com a gente? Olha só, no capítulo 5, versículo 27, lá de 2 Reis, se a gente ler o finalzinho do texto, diz assim: por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já parecido como... Rapaz, o interessante, se for uma pequena hipótese que for vitiligo, a mancha não foi vindo aos poucos. O homem ficou branco assim, ó, que ele já saiu da presença leproso, branco como a neve. Imagina Geazi olhando no espelho, rapaz, o susto. Então, ele era que tinha considerado lepra, que é uma doença de pele, mas ele poderia estar na presença do rei. Por isso. E sabe por que eu entendo, queridos, isso? E é a primeira coisa que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar 4 coisas a respeito dessa cena que nós vimos aqui. A primeira delas é misericórdia. A misericórdia de Deus é tão grande que, assim como o rei autorizou Geazi a estar na presença dele, por meio de Jesus, nós somos autorizados de estar também diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o nosso pecado nos afastou de Deus. O meu pecado, o seu pecado, ele desagrada e não podemos estar diante de Deus porque Deus é santo. Mas eu quero fazer até assim, mas pela misericórdia, o que diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 13, Paulo fala assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Antes, a punição de Geazi pela desobediência dele foi a lepra. A punição pelo nosso pecado, o salário do pecado é a morte. Mas pela misericórdia de Deus, nós antes estávamos separados, mas Ele nos aproximou pelo sangue de Jesus. Eu e você só podemos orar, estar diante de Deus e temos esperança de salvação, porque Jesus, Ele entregou sua vida por nós. O rei, ele estava ali conversando com alguém que não poderia estar na presença dele. Nem eu nem você poderíamos estar falando com Deus. Mas ele rasgou o véu e nos aproximou dele por conta da sua misericórdia. Seja grato, porque a misericórdia de Deus
nos alcançou, amém? E o interessante é que Geazi, ele tinha história para contar. Se você vê no versículo 5 do capítulo 8, diz assim, no versículo 4: o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Ou seja, Geazi, apesar de ter sofrido esse castigo, aquela punição, mas ele era um bom homem. Ele é alguém que tinha história, testemunho para contar daquilo que ele viveu com Deus e com o seu Senhor. Querido, o crente ele tem que ter testemunho para contar. O crente ele tem que ter testemunho, porque sabe o que faz com que as pessoas, nós, crente, nós não precisamos de milagre nem de sinal. Nós não precisaríamos e não deveríamos depender de milagre ou sinal para a gente crer quem Deus é. Mas o ímpio precisa. Então você precisa ter testemunho daquilo que Deus fez e tem feito e está fazendo na sua vida, para compartilhar, para que pessoas venham conhecer que o teu Deus é um Deus grande, Deus fiel. Então Geazi, ele estava na presença do rei e tinha testemunho para contar. Amém? Bom, eu queria falar um pouquinho da Sunamita. A Sunamita, então, nós vemos no início aqui, o profeta falou para ela: vai embora, porque vão ser 7 anos. Ela obedeceu, ela foi. Lembrando que quando lá no capítulo 4 de 2 Reis, se você voltar lá, você vai ver essa história. O profeta chega, ele passa por ali, ele pede comida. Daqui a pouco a Sunamita, essa mulher, constrói uma casa, um quartinho para o profeta. O profeta passa ali, ele se sente agradecido e fala assim: como que eu posso abençoar essa mulher? Geazi fala assim: eu vi que o marido dela já é velho. Curioso o homem, já sabia de tudo da vida da mulher. Eu vi que o marido é velho e não tem filho. Aí então o profeta fala assim: então nós vamos declarar. E ele profetizou. Querido, lembrando que profetizar aqui não é só prever o futuro. A palavra do profeta tem poder. Quando ele diz que ele profetizou, ele não é que algo que já ia acontecer de todo jeito, agora ele ficou sabendo antes. Não, a palavra dele realizou. E quando nós falamos assim, profetiza, não é só para você prever futuro, nós não somos videntes, mas a nossa palavra tem poder. Então o profeta declarou ali que viria o filho, então veio o filho e ela engravidou. E aí quando esse filho depois veio a falecer, que é a sequência da história, ela vem falar para o profeta, falou assim: eu não pedi filho nenhum, agora deixa morrer, não é isso a história? E aí ele vai lá, ele ora tal, e ressuscita o filho dela e restitui a ela. Essa mesma mulher, passa-se um tempo, aí vem essa história da seca. Essa mulher, ela tinha dinheiro. Dá a entender pelo texto lá do capítulo 4 que ela tinha servos, que eles tinham plantação, não sei o que eles tinham lá, colheita, e por conta da seca e da fome que viria, ela saiu e ela foi para um lugar que não era o lugar que ela queria estar, não. O profeta mandou ela largar tudo, ela largou. Difícil, né? Se Deus pedir para você largar tudo, você tem coragem de largar? E ele não só pediu para largar, ela foi para um lugar onde ela não gostaria de estar. Sabe para a terra de quem que ela foi? Dos filisteus. Quem é o maior inimigo de Israel por toda a história? Você já viveu situações que você teve, que Deus te pediu coisas muito difíceis para você fazer e você fez isso por obediência? E não foi pouco tempo, não. Foram 7 anos. E aqui eu queria falar sobre submissão. Aquela mulher tinha evidenciado, experimentado, vivendo um relacionamento com esse profeta, de que ele era homem de Deus. Então quando ele chegou e deu uma palavra para ela, ela não titubeou e ela imediatamente obedeceu. Ela foi submissa àquela palavra daquele profeta. Por isso que eu quero dizer, se você conhece Deus o suficiente, já viu Deus agir de maneira poderosa, a ponto de que você não tem dúvida do que Ele é capaz de fazer, por que nós existimos ainda quando Ele nos pede alguma coisa? Você já viu Deus curar, já viu restaurar, já viu Deus fazer milagre na sua família, e Deus te pede alguma coisa, por que relutas ainda? E aqui eu quero falar da submissão dessa mulher. E a gente tem dificuldade com essa palavra de submissão, de entender o que é submissão. Porque a gente fala de submissão no que é ministério, é submissão. Submeter o marido, submeter a ninguém não.
Então, submeter, se colocar debaixo da mão de Deus, o diabo fugirá. Então, nós achamos que submeter é se humilhar. Por isso que quando alguém que não é crente, que não tem o Espírito Santo, que não conhece a palavra de Deus, ele olha para mim, olha para você, acha que eu e você somos escravos, somos os bobos, nós nos humilhamos. Que ele vai criticar porque você devolve dízimo, que você dá oferta, porque você não faz isso, não faz aquilo outro, ele vai, na mente dele, você é bobo, você é inocente. Mas sabe que submissão não é se humilhar. Sabe o que é submissão? Submissão. Uma missão abaixo. Quando você se submete a alguém, você está reconhecendo que a missão dele é maior que a sua. Você está entendendo? Você abre mão das suas prioridades, porque você sabe que aquele que está sobre você, que a missão que ele tem, engloba, envolve e é maior do que a tua. Isso é submissão. Por que às vezes a esposa tem dificuldade de submeter ao marido? Por que será? Porque se a missão do marido for maior e mais abrangente do que a esposa, ela não vai ter dificuldade nenhuma de submeter a ele. Agora, também, se uma esposa, ela não se submete por orgulho, isso já é rebeldia, porque a Bíblia fala que o cabeça é o homem. Você entende a diferença? Agora tem outra questão. Se o homem não tem uma missão e uma visão maior do que a sua esposa, ela vai ter muita dificuldade de se submeter a ele. Porque é difícil caminhar com pessoas que têm uma visão menor do que a nossa. Então eu quero avisar para vocês, meninas, quando vocês forem escolher alguém para casar, escolha alguém que tenha visão. Não porque é bonito, não porque tem dinheiro, não porque canta bem, não porque isso aqui lá, mas é alguém que te conquiste pela visão que essa pessoa tem. O que ela quer conquistar na vida? Qual é a visão de ministério que ela quer? Onde ela quer chegar? Se você perguntar isso para alguém e a pessoa não sabe responder, sai fora. Que você pode achar ela até muito legal, mas que você vai ter dificuldade de se submeter a ela. Você quer se submeter a alguém? Caminhe com alguém que quando você fala assim, olha, eu penso assim, assim, assim. E aí essa pessoa digo mais. Nós vamos além. Alguém que você fala assim, olha, eu tenho o desejo de casar, quero ter 2 filhos. Aí ele fala, não, pelo menos 5. Entendeu? Nessa aqui, nessa missão aí, né? Então, queridos, você entende? Porque hoje é diferente daquela questão do feminismo de hoje, que a mulher, não, porque sexo, não existe sexo frágil, existe as coisas em seu devido lugar como Deus criou. Ah, mas é meu marido, porque casou. Se você não se submeteu por inteligência, se submete por obediência. Você já casou, já fez sua escolha. Né? Então, caminhe. Ah, mas agora eu já casei, pastor. Você tinha que ter me contado isso antes. Então, agora trabalhe para que o seu esposo tenha uma visão que te faça sonhar com ele. Né? Então, isso é submeter. Então, tem mulher, esposa, que nunca vai conseguir se submeter ao seu marido porque ele não tem visão nenhuma. Ela vai estar o quê? Limitada. Ela quer avançar e ele está lá. Ela quer conquistar, ela quer servir, ela quer viver, e o cara está lá, comendo mosca. Porque a missão dele é menor do que a sua. Submeter ministerialmente é a mesma coisa. É difícil você caminhar com líderes que não têm visão. É difícil você caminhar com líder que não estou falando de talento, porque às vezes o líder ele tem menos talento, capacidade do que você, mas ele tem uma visão que te faz inspirar e sonhar. Não é? Ele tem ousadia, ele tem fé, ele tem coragem, e você tem prazer de caminhar alguém, e sempre quando você olha para ele, ele está apontando para um caminho.
né? Então, se submeter ministerialmente também é caminhar com pessoas que sonham alto, que planejam, que têm uma visão. E submeter-se a Deus, querido, é reconhecer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Que quando Deus ele fala para você, larga tudo e vai, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando Ele chegou e falou para alguém assim, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. É alguém que tem uma visão maior do que a sua. Se ele contasse para Abraão o que tinha pela frente, Abraão não ia acreditar. O máximo que Deus podia fazer para ele entender foi assim, conta as estrelas do céu e conta as areias do mar. É desta maneira que eu vou te usar. Assim você vai multiplicar. Então submeter-se a Deus é você abrir mão dos seus projetos, dos seus planos, dos seus recursos, para servir e se colocar debaixo dos planos de Deus, dos projetos de Deus, porque você sabe que os planos, os projetos dele são muito maiores do que os nossos. Quem entende isso não tem dificuldade de submeter. Sunamita abriu mão da sua fazenda, da sua propriedade, dos seus servos, de tudo que ela tinha, e ela foi para a terra do inimigo, porque ela sabia que Deus era poderoso para restituir tudo aquilo na vida dela. Amém? E às vezes a gente tem dificuldades. Se nós como igreja nos dizemos que somos noiva, mas nós não nos colocamos debaixo da missão do noivo, eu sou rebelde. Se Jesus disse que ia preparar morada, por que você gasta mais do seu tempo investindo no que é dessa terra, do que se preparando para ir morar com Ele no lugar que Ele está preparando? Se nós investimos mais nessa terra, mais no que a gente pode adquirir nessa terra do que aquilo que Deus prometeu para nós no céu, significa que nós não acreditamos que Ele vai voltar para nos buscar. Porque no Oriente Médio, uma moça, uma jovem, por conta da cultura, ainda hoje, se você para esses países do Oriente, né, é lógico que a modernidade, eles estão estudando, né, tá, todo lugar está buscando, mas naquelas culturas mais reservadas, mais próximo do que aquilo que a Bíblia nos ensina dentro da cultura, né, não é a nossa realidade hoje, mas dizia o seguinte, as meninas elas tinham que se preocupar em ser educadas, ser boas esposas, né, eu não estou dizendo que é assim que tem que ser hoje, tá bom, irmão? Estou falando da cultura. E elas não se preocupavam em trabalhar para adquirir nada, porque elas sabiam que se elas se tornassem boas pretendentes, elas iam encontrar bons maridos que iriam dar a elas um bom futuro. Então, a preocupação nesse contexto que nós vemos da Bíblia sobre esperar o noivo, não é estar preocupado, eu preciso comprar uma casa, né? Vai que eu não caso, vou depender de macho. Não, elas não pensavam assim, porque elas sabiam que se elas fossem boas esposas, elas encontrariam bons noivos, que garantiria a elas um bom futuro. Não é a nossa realidade não, viu? Meninas, infelizmente eu queria dizer isso para vocês. Se preocupem em se manter belas, né, e tal. Infelizmente eu tenho que dizer, corre atrás, né? E mesmo assim, não fica decepcionada. E eu creio que você pode se tornar melhor profissional, uma coisa assim, e ainda assim Deus vai preparar alguém que vai te fazer sonhar com Ele. Amém? Mas eu quero dizer isso. Talvez hoje a gente está investindo mais naquilo que é da terra, porque a gente está achando que a minha missão é maior do que a missão de Deus. Então eu quero que Deus se submeta aos meus projetos, mas eu não estou disposto a me submeter aos projetos de Deus. Porque ser submisso, caminhar em submissão, é reconhecer que tem uma missão maior do que a minha, e por isso eu dou a minha vida por ela. Amém? Então, a Sunamita, ela entendeu isso. Ela não pensou duas vezes, e ela deixou tudo o que tinha, e ela foi embora. Só que no capítulo 8, lá no versículo 5, o que acontece? Capítulo 8, versículo 5.
Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, gente, olha isso. Quantos anos Sunamita estava na terra dos filisteus? 7 anos. 7 anos. Exatamente no dia que Geazi estava o quê? Você não sabe, rapaz. Da mulher, do filho, deu filho, não é a mulher, o filho morreu, o rei, você não tem noção. E eu fiquei assim, rapaz, profeta, e agora? E aí Deus foi lá, tal, e ressuscitou o menino, não foi? Quem que entra na sala do rei naquela hora, gente? A mulher. O que Geazi fala? Põe aí. É ela. Olha. Aí a sorte de Geazi, que ele estava falando a verdade. O que o rei fala o quê? Vem cá, conta essa história. E ela contou e disse que o texto confirmou-se o fato. Olha só. Cumpriu-se 7 anos. Pode ser 7 anos literais, mas a gente entende na numerologia bíblica aí que 7 anos é o número de quê? Da perfeição. Ela ficou o tempo perfeito que era necessário para ela ficar, os 7 anos que o profeta tinha dito. Às vezes Deus fala assim, vá, e a gente passa por um período difícil que a gente não gostaria de viver, fazendo coisas e vivendo coisas que a gente não entende, mas no tempo perfeito de Deus, a restituição vem. E às vezes Deus ele só quer testar a nossa submissão e o nosso coração diante dele. E ela largou a propriedade, nem a colheita ela conseguiu fazer. Ela deixou a colheita porque como havia fome, o que acontece se há fome? Imagina que começa a cessa a distribuição de alimentos. Imagina o dono do Arena. O que vai acontecer em algum momento? O pessoal vai invadir, sair, vai arrebentar as portas e vai saquear tudo, não é assim? Imagina aquela mulher na colheita. Imagina o inimigo chegando, imagina a fome, ele ia perder tudo. Deus fala, então sai. E ela foi, irmãos. Agora é interessante que ela chega assim, ó, versículo 5. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar uma petição ao rei a fim de readquirir sua casa e sua mulher brava. Ela foi determinada, cumpriu o tempo que tinha que se cumprir, ela chegou diante do rei e falou assim, eu quero de volta o que é meu. Eu quero tudo o que é meu. Com a convicção de que ela ia receber. Você crê que Deus ele pode restituir aquilo que foi perdido? Só que ela não perdeu nada. Ela renunciou. Sabia que às vezes a gente fica pedindo para Deus restituir coisas que nós perdemos? Deus não restitui coisas que você perde, Ele restitui aquilo que você renuncia. Olha, sabe por quê? Eu vou ler isso aqui. Pessoas querem de volta o que perderam por causa de pecado ou de escolhas erradas. Deus não restituiu perdas irresponsáveis. Deus não restitui perdas irresponsáveis. Deus restitui aquilo que renunciamos por amor e obediência a Ele. Você desobedeceu, seu pai, sua mãe foi lá, fez uma coisa errada, viveu por um tempo, não deu certo, errou, mas você continua apaixonado. Aí você ora até hoje, Senhor, restitui. Ele não vai restituir. Sabe por quê? Porque você concebeu isso em pecado e desobediência. Mas sabe aquela oportunidade, aquilo que você vivia, aquilo que era teu por direito, mas o Senhor falou assim, sai daí. Abre mão por causa de mim. E você em obediência, você abriu o coração e você foi embora. Aquilo Deus ele restitui. Ele não restitui o que a gente perde, Ele restitui aquilo que a gente renuncia. Deus não restituiu a Abraão Isaac porque ele perdeu Isaac, mas que o coração de Isaac renunciou ao próprio filho por obediência a Deus. Deus restituiu a Jesus a coroa que ele recebe quando ele ressuscita, diz que porque lá em Filipenses fala que ele abriu mão de sua glória. Entende? Então se você perdeu alguma coisa porque você fez errado, escolha errada e desobediência, para de orar por isso daí. Agora se você perdeu por obediência, você renunciou a Deus, fica tranquilo. Deus ele sabe honrar seus filhos. Eu vou te dar 2 exemplos na Bíblia. O primeiro é Jó.
Jó não fez nada de errado, mas foi tirado dele. E Deus restituiu 10 vezes mais. E tem um texto que eu vou deixar para você, que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 29, que o próprio Jesus diz. Mateus 19, 29. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Você percebe que a recompensa e a promessa, a provisão, é para quem abriu mão por amor a Deus. Olha aí. Tem coisas que nós abrimos mão por amor a Deus e Deus não vai restituir, porque aquilo não era de Deus para nós. Então eu quero que nós possamos aprender muito com essa mulher. Primeiro, a obediência e a submissão dela de ouvir um homem de Deus. O segundo é a convicção que ela chega diante do rei para receber tudo aquilo que ela tinha aberto mão. E ela foi recebida no palácio porque ela era de uma família conhecida. Ela é alguém que tinha posses. Então ela tinha livre acesso diante do rei. Tanto que quando Eliseu conheceu essa mulher e ele perguntou para ela o que ela queria, até ele falou: você quer que eu interceda diante do rei para te beneficiar? Ela falou: não precisa, eu tenho acesso direto. Não é isso a história dela? Então ela tinha livre acesso ao rei. Querido, essa mulher é impressionante. Ela foi submissa. Ela tinha consciência de que ela tinha direito e ela tinha livre acesso à sala do rei. Isso é tremendo. E no versículo 6 diz o seguinte, 8:6. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou. E aqui vem a recompensa. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia. E ela tomou posse de tudo aquilo que era dela, amém? Só que tem mais. Sabe, Deus trabalha com over delivery. Sabe o que é over delivery? É quando você pede uma marmita, vem a marmita e uma paçoquinha. Isso é over delivery. É quando você pede e espera receber alguma coisa e você recebe mais do que pelo que você pagou e pelo que você esperava. Deus, ele sempre nos surpreende entregando mais do que ele prometeu. O rei não só devolveu aquilo que já era dela, mas olha que interessante. Os 7 anos que você ficou fora, você vai receber os 7 anos de colheita atrasados. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nada do que nós renunciamos para viver os planos e os sonhos de Deus e a missão de Deus, nem um dia, nem um segundo, nem um real é perdido. Porque tudo que abrimos mão para viver aquilo que é de Deus para a nossa vida, ele vem com restituição e ele traz além daquilo que a gente espera. Deus, ele te oferece muito mais. Só que para viver essa experiência, você tem que ter a coragem de largar tudo por obediência e amor ao Senhor. Você tem que ter a determinação de que se cumpra o período perfeito de Deus para que você possa cobrar alguma coisa dele. Porque às vezes a gente parece igual criança viajando. Irmão, faz uma viagem de 7, 8 horas, 5 horas de carro com uma criança de 3 anos dentro do carro. Já chegou? Já chegou? Tá chegando? Tá chegando? Não? Tá chegando? Quero ir no banheiro. Tá chegando? Já chegou? É a gente com Deus. Deus, ele já deu palavra para nós e nós estamos no curso de se cumprir. E a gente, Senhor, é agora? Deus, tá. Aí você procura o profeta fala assim: não, o tempo de Deus não chegou. Aí você corre no profeta: ei, profeta, vai que lá o tempo é mais curto.
Aí você quer fazer mais para Deus para ver se Deus acelera o processo com você. Querida, ela esperou os 7 anos que Deus tinha determinado. E depois dos 7 anos ela recebeu o que era dela e 7 vezes as colheitas que ela... 7 colheitas que ela não tinha feito ainda. Se tem alguém que vale a pena pelo qual a gente dá a nossa vida, esse alguém é o Senhor. Hebreus no capítulo 11, versículo 6, aqui eu estou encerrando. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O autor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Olha só. Então, para agradar a Deus, a primeira coisa, precisa ter fé. Essa mulher teve fé, ela largou tudo em obediência à palavra do homem de Deus. Depois, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Sabe que tem gente que ora e caminha com Deus e acha que ele não existe ainda? E ele conclui assim: e que recompensa aqueles que o buscam. Você e eu precisamos ter a convicção e a certeza de que Deus existe. Nós primeiro temos que ter fé, ter a convicção de que Ele existe e de que Ele é recompensador. Ou outra versão vai dizer galardoador daqueles que o buscam. Querido, você está buscando a Deus? E para buscar a Deus você está tendo que renunciar a coisas que são importantes para a tua vida? Não chore por isso. Deus ele vai te recompensar. Deus ele vai te restituir. Às vezes você está apaixonado, vou trabalhar na questão às vezes você está apaixonado por alguém. Só que você vê que Deus não se agrada desse relacionamento. Mas fala: Deus, mas eu estou apaixonado, é meu coração. Mas se você olha para a pessoa, você está vendo que aquilo não agrada a Deus. Renuncia. Irmão, renunciar a coisa que a gente não gosta é igual aquele negócio: você dá uma roupa que você não gosta, você não está renunciando, você está fazendo um favor para você mesmo, não é? É igual gente que tem cachorro, que tem 3, 4, 5, 7 filhotes e sai dando. É um presente para você. Ela está querendo se livrar do bichinho, né? Pô, como é que eu vou cuidar de 7? Ela está dando. É um favor que ela está fazendo para ela mesma. Então, renunciar a coisa ruim é bom para você. Renúncia é quando você tem apego, você tem sentimento para aquilo lá. E você fala: Deus, eu só estou abrindo mão disso. Por mim eu não abri mão, mas eu só estou abrindo mão disso, porque eu sei que isso não agrada ao Senhor. Você vai chorar, você vai sofrer, mas deixa estar. Quando Deus ele te restituir e ele te recuperar, ele te recompensar, vai ser algo muito maior além daquilo que você já viveu. Às vezes você abre mão de um trabalho, de uma oportunidade, porque você sabe que aquilo lá não está agradando a Deus. E de repente você vai para alguma coisa que é inferior àquilo que você estava esperando ou desejou no seu coração. Mas tenha uma coisa no teu coração: Ele existe e Ele é recompensador daqueles que o buscam. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que sabe recompensar. Mas pastor, mas demora? Às vezes demora 7 anos. Às vezes demora 15. Eu não sei quanto tempo demora, mas uma coisa eu sei: Deus não tarda e Deus não falha. Deus ele é fiel. Ele cumpre tudo no seu tempo e no seu devido momento. Amém? E essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Por isso que eu disse que no começo que era um encontro inusitado. E eu imagino a cena. Eu imagino a sala do rei. Maior autoridade de todos, aquele que tem poder, inclusive para tirar a vida deles, para abençoar, para restituir, para fazer tudo. E na sala do rei, 2 personagens: o leproso, que pela misericórdia de Deus se aproximou, e a sunamita, que viveu exilada por 7 anos e voltou para receber aquilo que era dela por direito. Geazi estava contando o que Deus tinha feito e sunamita veio pedir o que ela desejava. E por coincidência, esse lugar chama-se, que nós estamos agora, chama-se Sala do Rei. E o trono de Deus está nesse lugar. E o Senhor que reina, e não é qualquer rei, é o Rei dos Reis, ele está aqui. E nós temos a oportunidade hoje de estar na Sala do Rei e debruçar no trono dele
E até quem tem mais ousadia pode até encostar, reclinar a cabeça no peito, ou então deitar no colo do Senhor. E você pode agradecer a Deus e contar as histórias da tua vida. Você fala: Deus, obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque a gente estava cercado de inimigo. E rei, você não sabe. De repente eu abri os olhos e tinha um exército à nossa volta. Você lembra dessa história aí? Você lembra dos livramentos? Você lembra das palavras de Deus? Você lembra quando você estava lá desiludido da vida e veio alguém que trouxe uma palavra de salvação para você? Você lembra o dia do teu batismo? Quantas histórias você tem para contar de Deus? Você lembra de alguém que você evangelizou e essa pessoa entregou a vida dela para Jesus? Você lembra de alguém que você evangelizou e essa pessoa já morreu? E porque um dia você falou do evangelho para ela, essa pessoa hoje você vai encontrar com ela na glória, na eternidade? Somos como Geazi, marcados pela nossa desobediência, pelo nosso pecado, mas aproximados pela misericórdia de Deus ao trono da graça. Somos como a sunamita, temos que renunciar a coisas todos os dias por amor a Deus, cumprir o tempo de Deus, mas com a convicção de que quando chegar a hora, Ele vai restituir tudo aquilo que nós renunciamos, e muito mais, Ele vai abençoar além daquilo que nós esperamos. Porque nós lemos o texto aqui que Jesus fala: aquele que deixar pai e mãe, não é isso? Campos, por amor a mim, eu vou lhe dar quantas vezes mais? 100 vezes mais é a restituição. Além do que a gente abandonou, que a gente renunciou. E ainda no porvir, a vida eterna. Nós renunciamos coisas da terra. O Senhor nos restitui, nos abençoa com coisas da terra e ainda com coisas espirituais. Olha que coisa tremenda. Então, se você quer receber recompensa de Deus, então essa é a hora também de chegar diante do trono do Senhor e apresentar suas petições a Ele. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Amém? Pessoal, eu quero te convidar a se colocar de pé. Para orarmos, para encerrarmos esse culto. Não, ainda falta muito para as 9. Cadê? Amém? Vamos nos submeter? Qual é a sua missão? Jesus, ele tinha uma missão. A missão dele é maior do que a minha. Amém? Eu tinha um sonho de ser engenheiro. Eu tinha um sonho de fazer a faculdade de engenharia mecatrônica. Mas eu encontrei o arquiteto do universo, que tinha um projeto muito mais ousado do que o meu. E eu me sinto mais honrado e privilegiado de ser um servo desse arquiteto do que ser um engenheiro formado e ser reconhecido pelos homens. Irmãos, quando a gente reconhece que com quem a pessoa que a gente está caminhando, ela tem uma visão maior do que a nossa, a gente não tem dificuldade nenhuma de submeter ela, a gente tem prazer. Porque a gente sabe que essa pessoa vai conduzir a gente pelo sucesso. É igual aos nossos filhos. Os nossos filhos, quando são pequenos, eles acham que a gente sabe muita coisa. Por isso que eles confiam na gente. Quando eles começam a aprender alguma coisa, eles começam a descobrir que a gente não sabe tanto assim. E aí chega a época da rebeldia, né? Que não é a época da rebeldia, está repreendido o nome de Jesus, né? Mas é a época que eles querem tirar suas próprias conclusões, né? Mas que não chegue o tempo da rebeldia na nossa vida, que nós venhamos sempre reconhecer que Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Então, não sei de que forma essa palavra ela pode encontrar um lugar no teu coração, mas eu queria concluir esse culto e queria que você te sugerir que você fechasse os teus olhos, quem está aqui presente, ou você que está em casa, talvez você esteja acompanhado, talvez você está sozinho, que você fechasse os teus olhos. E eu não sei se você vai se identificar com Geazi ou se você vai se identificar com a sunamita. Uma coisa eu sei, essa mulher chegou lá com um menino já com 7, 8 anos. Olha só, saiu com um bebezinho no colo, chegou com o menino lá já andando, falando e contando história. Mas eu não sei com quem você se identifica, mas eu queria te convidar, você que teve ousadia para vir nessa noite nesse lugar ou conectar conosco nesse momento, e
quero te dizer uma coisa: você está na sala do trono. O rei está nesse lugar. Nós cantamos isso, nós cantamos no louvor. E ele é grande, ele é poderoso. E agora você está diante dele, o que fazer? Você apresenta suas petições ou você só agradece? Você agradece pelos livramentos? Você agradece pelas provisões? Eu não sei. E se você tem o que agradecer, então você pode adorá-lo. Você pode reconhecer que ele é poderoso. Você pode chegar para ele e falar: Deus, tu és fiel mesmo, o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor prometeu. E mais do que isso, Senhor, o Senhor me surpreendeu. Ou você pode chegar para ele e abrir teu coração e falar assim: Senhor, eu não estou vendo, mas eu tenho fé. Eu estou abrindo mão por amor ao Senhor. Não porque eu quero, Senhor, mas porque eu tenho certeza que o Senhor é fiel. E quando chegar o meu dia, quando chegar a minha hora, quando se completar os meus 7 anos, diante da tua presença serei abençoado, serei reconhecido. Isso não é cobrar e reivindicar nada de Deus, querido. Isso é desfrutar da fidelidade e da generosidade do Senhor. Porque o Senhor aos filhos, ele dá com prazer, ele tem prazer de abençoar. Então eu quero dizer para você que talvez está vivendo no meio do 7º ano ainda, não chegou o seu tempo. Tenha paciência. O Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. O Espírito Santo está nesse lugar. As suas orações são ouvidas. As suas lágrimas são recolhidas. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe a dor de renunciar a coisas que você amava. Deus sabe como que é pesado para você muitas vezes. E é até engraçado, porque eu sei aqui da história de pessoas aqui que estão conosco que já foram ou estão em lugares que elas não escolheram, nem gostariam. Mas eu quero dizer para você, a tua obediência ao Senhor vai te render recompensa. Por isso que a palavra do Senhor para nós hoje é essa: misericórdia, submissão, restituição e recompensa. Guarde essas palavras no teu coração. E eu queria te convidar para você rasgar teu coração na presença do Rei. Isaías, quando chegou diante do trono do Senhor, ele ficou extasiado, ele ficou maravilhado, ele ficou ali estupefato com aquilo que ele viu. Diz que um dos primeiros diáconos, quando ele foi apedrejado, enquanto ele estava morrendo, ele abriu mão da vida dele para servir ao Senhor, e o que ele recebeu foi pedradas. Mas quando ele estava sendo ali apedrejado, diz que os céus se abriram, ele viu o trono de Deus, ele viu Jesus, e naquele momento, no coração dele, ele tinha a convicção de que valia a pena a recompensa. Eu quero dizer para você, vai valer a pena a recompensa. Por mais que tudo que você vê agora é pedrada, tudo que você vê agora é terra do inimigo, e você fica lembrando: Senhor, eu larguei minha colheita, Senhor, eu larguei minha casa, Senhor, eu larguei meus amigos, Senhor, eu larguei meus amores, Senhor, eu larguei meus vícios, Senhor, eu larguei aquilo que eu gostava, Senhor, aquilo que era tão bom. Mas por amor e obediência ao Senhor, e quando chegar o meu tempo, serei restituído, e eu sei que o Senhor tem recompensa maior para mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Antes de encerrar, eu falei aqui de visão, falei de relacionamento. Aí ficou a pergunta no ar de alguns dos homens: mas pastor, e se eu tenho uma visão tão avançada que eu não encontro uma parceira que sonha comigo, como que eu identifico se alguém vai estar disposto a viver esse sonho, essa visão que eu tenho? É quando alguém começar a renunciar para estar com você. Quando a pessoa ela começa a pagar um preço para estar com você. Quando você começa a caminhar com pessoas que dizem que estão com você, mas elas não pagam preço nenhum para estar com você, é que elas não acreditam na visão que você tem, no sonho que você tem. Por isso que hoje em dia esses empresários, esses caras aí, empreendedores, eles cobram consultoria.
Eles cobram. Você vai num grupo aqui, ó, tem aqui tantas pessoas, ele vai cobrar R$2.000 para você ouvir uma palestra dele. Mas se você quiser um particular com eles, vai pagar R$50.000. Porque ele precisa do seu dinheiro? Não. Ele quer saber o quanto você está disposto para estar perto dele. E às vezes a gente caminha com pessoas que não estão dispostas a renunciar a nada para caminhar conosco. Então, homem aí, jovem, você sonha alto, fica tranquilo. Um dia Deus vai colocar alguém no teu caminho que vai estar disposto a abrir mão de tudo para viver o sonho que você tem de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor nos guarde, nos abençoe essa semana e que nos dê vitória. Que o Senhor nos fortaleça diante das possíveis perdas que podem acontecer na semana e que o Senhor nos use como boca de Deus para pregar o Evangelho e para consolar aqueles que estão desesperados. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, então nós precisamos dar uma resposta para esse mundo aí fora, para esse povo aí fora, falando que Deus existe, Ele é rei e Ele cuida dos seus. Amém? Vamos descansar? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. E nós dizemos amém, amém.